Muito obrigado pelo convite. E primeira vez que eu venho aqui, eu conheço alguns, né? Alguns de vocês. E quero fazer uma rápida apresentação para que você possa me conhecer um pouco mais, né? Saber quem eu sou, de onde eu vim. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi e fui convidado para ajudar a plantar uma igreja na Serra, em Serra, no bairro de Chácara Parreiral. Isso foi em 2015, eu aceitei com muito medo, para mim foi uma novidade, ajudar um missionário a plantar uma igreja do zero, e está lá de pé, nesses 5 anos, a nossa congregação, que domingo que vem, mais 5 membros serão examinados pelo Conselho de Jardim Camburi. Eu sou seminarista, me formo esse ano, né? Oficialmente não pudemos nos formar por conta da pandemia. Eu estudo no Martin Busser, um seminário lá em São José dos Campos, e sou pregador, eu faço tudo lá na igreja. Eu ajudo a guardar os instrumentos, a arrumar, a publicar coisas na rede social, a dar aula, enfim. E eu vou fazer um panorama da primeira carta a Timóteo, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente atravessa, que é o momento em que vamos ter as nossas eleições. A nossa pequena congregação não tem pastor, não tem presbítero. Eu decidi esse ano me inscrever para presbítero, para a eleição. O Renilton, que vocês conhecem, ele é o nosso evangelista local. Eu sou desenhista, sou designer e tenho uma página na rede social, com quase 500 mil seguidores, que é a Brother Bíblia, aonde eu explico teologia, explico a Bíblia e história da igreja através dos meus desenhos. E aí, como o irmão bem falou, isso tem me aberto portas para poder pregar por boa parte do Brasil, tanto para crianças como para adultos. E eu vou falar um pouco sobre igreja. Então, quero adiantar que não foi nada combinado, eu não conheço essa igreja na íntegra, não sei suas virtudes, os seus percalços. Então, o que vai ser comentado e conversado aqui não é uma indireta, não se sinta chateado comigo. Nós vamos fazer um panorama nessa carta que tem tudo a ver com a igreja, inclusive com os líderes também, ok? E para isso eu quero convidar você a abrir, claro, né, a primeira carta a Timóteo. Nós vamos fazer uma leitura muito pequena do primeiro capítulo. Até que horas que eu tenho a chance aqui? Até 10h15, né? Tá. Vamos lá. Primeira carta a Timóteo, amigos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. A minha versão é a NAA, que é Nova Almeida e Atualizada. É um pouquinho diferente da sua revista Almeida e Atualizada. Almeida Revista Atualizada. É um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou ler aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas.
a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Só até aí. Toda vez que você iniciar a leitura de um livro como este, por exemplo, primeira coisa que você deve ter como objetivo: saber quem está escrevendo e para quem está escrevendo e para onde esta carta está indo. E o que eu quero fazer aqui é introduzir, eu não sei se vocês conseguem ver, se essa luz atrapalha ou está ótimo, não sei. Eu quero introduzir você à cidade de Éfeso. Essa cidade aonde o jovem Timóteo pastoreia a igreja de Jesus. Ela fica aonde hoje é atualmente o país chamado Turquia. Fica bem aqui, ó. Aqui fica a Lídia, aqui fica Derbe, aqui fica Tarso, aonde Paulo nasceu. E há uma igreja na cidade de Éfeso. Éfeso era muito conhecida. Eu aponto para onde? Ali? Ih, rapaz, olha lá. Éfeso era muito conhecida por conta da sua religiosidade, da sua deusa Ártemis, ou Diana, como queira chamar, e as pessoas de toda parte do mundo iam até Éfeso para prestar culto a esta deusa, a esta divindade. Aqui nessa foto, é uma foto nos dias de hoje, você consegue ver que há muita gente, há muitos turistas passeando pelas ruínas da cidade, porque a cidade ela é famosa até os dias de hoje, não só para os turistas, como também para quem gosta de arqueologia. Aqui eu coloquei duas representações de imagens da deusa que era a padroeira da cidade de Éfeso. O nome dela era Diana ou Ártemis. Aqui à esquerda há uma imagem, vamos colocar assim, há uma imagem ocidentalizada dessa divindade, que é uma mulher segurando um cervo pelo chifre, e ela tem nas suas costas algumas flechas. Por quê? Porque ela é a deusa da caça, é a deusa da lua. Já que do outro lado, a mesma divindade era adorada em outra região, mas com uma outra característica. Se vocês conseguirem enxergar, vão observar que há muitos seios na imagem. No mundo antigo, havia divindades com seios grandes ou vários. São muitos. Por quê? Porque é sinônimo de fertilidade. É aquilo que é gerado em demasia, né? A vida, leite, é aquilo que provê vida, sustento para os seus. Então as pessoas oravam para Diana como uma deusa da fertilidade para terem filhos, para que os rebanhos aumentassem, para que a plantação, tudo fertilidade, para que a plantação tivesse um bom progresso
e o pessoal orava a essa divindade. Essa deusa, vocês estão lembrados que quando Paulo esteve em Éfeso, e ele alugou uma salinha, né, na escola de Tirano, e aí ele conseguiu fazer um pequeno grupo, né, nessa escolinha, né, nessa salinha, e aí o evangelho começou a ser divulgado, e as pessoas começaram a ouvir o evangelho. O livro de Atos nos relata que as pessoas traziam até a praça pública os seus livros de magia negra, de feitiçaria. Por quê? Porque estavam sendo convertidas, abandonaram uma vida pregressa e de feitiçaria. Há também um outro fato que aconteceu em Éfeso, também registrado lá no livro de Atos, que um homem chamado Demétrio, um tipo de presidente do sindicato dos artistas, ficou muito incomodado porque Paulo estava deixando os artistas pobres, os artistas que faziam essas imagens para venderem, começaram a reclamar. E aí esse Demétrio falou o seguinte: olha, esse cara aí, que acabou de chegar na cidade, está colocando a nossa profissão em risco, daqui a pouco a gente vai estar falindo, precisamos fazer alguma coisa. E aí o pessoal gritava, né, Diana, a rainha dos Efésios, Diana, a rainha dos Efésios, e por 2 horas eles gritavam, né, a Bíblia fala isso. Então você vê que o evangelho também, ele deixa a gente pobre também, quando ele quer, por uma nobre razão, né? Porque pessoas estavam deixando de adorar essa divindade e de comprar, consequentemente, essas imagens. Aqui é uma réplica do grande templo de Ártemis, ou deusa Diana. Não existe mais o templo real, não existe mais. Mas era uma coisa belíssima, é uma arquitetura invejável. Os homens construindo com a sua arte, com a sua inteligência e sabedoria, um tipo de prédio que levava pessoas a cultuarem uma deusa que não existe. Olha só, hein? A graça comum caindo sobre nós, e a gente pega a nossa sabedoria, nosso conhecimento, e converte isso em profanação a Deus. Então esse grande templo, que não existe mais, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com a grande estátua de Zeus, que não existe mais, e outros mais imóveis, né, da grande época. Então aqui, muito bonito, majestoso, e inclusive tinha uma pedra também, né, que caiu do céu, e também era também adorado. O pessoal dizia que Diana que mandou aquela pedra, talvez um meteoro, né, que também era adorado. Vamos ver o que tem mais aqui, hein, que eu nem eu sei mais. Vamos lá. Acabou? Ah, gente, acabou não. Beleza. Tudo isso para te mostrar que há uma igreja no meio de toda essa confusão. Há uma igreja no meio do olho do furacão. Você olha para um lado, tem gente no meio da rua, com a mãozinha para o céu, adorando Diana. Estátuas espalhadas na cidade, e as pessoas deixavam objetos, oferendas, e você é crente. Há uma igreja plantada no meio de todo esse problema. E há um pastor nessa igreja. E se você não sabe, vai saber agora. Quando eu falo igrejas do Novo Testamento, não era igual a essa aqui. Não tinha um local de reunião único. As igrejas eram as casas. E é por isso que o puritanismo vai ensinar que toda a família é uma igreja.
Então você que é pai, cara, ó, fica ligado, hein, que você é responsável, que a palavra do Senhor entra na sua casa aí. Toda igreja, toda família é uma igreja, toda casa é uma igreja. E aqui, imagina uma coisa, gente. Como é que o pessoal, logo no início da igreja, com mais de 5.000 membros, o pessoal se reunia num lugar só? Não. As casas. Imagina o trabalho pastoral para você ir de casa em casa. Estou chegando, hein? Como é que está a fé de vocês? Como é que está? Alguém vai batizar? Como é que está esse negócio aí? E tem um camarada jovem na igreja, que é pastor, chamado Timóteo. Então, para que você possa entender mais, a igreja está localizada ali em Éfeso. E são várias casinhas, né? São várias casinhas que esse rapaz tem que fazer esse trabalho de visita, de discipulado. E é claro que ele tinha os seus ajudantes, né? Porque a igreja não é do Timóteo, a igreja não é do pastor docente, a igreja, pessoal, é de Jesus. Jesus é o dono da igreja. Acontece que, ao que parece, Timóteo é um camarada jovem e tímido. Os comentaristas são unânimes em dizer que ele era tímido, porque não sabia lidar com algumas demandas. E cá entre nós, é difícil, cara. Desculpa, é difícil. É difícil. Se a igreja hoje dá certo, é porque o Espírito Santo está dentro dela. Porque nós somos pessoas complicadíssimas. E um rapazinho jovem, que foi convertido em uma das pregações de Paulo, lá em Listra, na cidade de Listra, Paulo confiou a ele uma responsabilidade. Irmãos, jovem, tem idoso que é teimoso, não aceita a palavra do jovem, está todo errado. Você não tem voz para falar comigo, você não viveu o que eu vivi. E Salomão fala isso, que tem ancião que não se deixa repreender, é tolice. E esse cara aqui é um cara jovem. Eu lembro que eu já fui o supervisor mais novo da Tribuna, jornal Tribuna que eu trabalhei, 12 anos lá. Para eu levantar o dedinho para dar minha opinião, calma aí que depois você fala. Porque naturalmente, aparentemente, quem é mais jovem não tem maturidade, experiência para opinar em questões delicadas. Mas eis aqui um pastor jovem. Vamos lá então. E eu pergunto a vocês, o que é igreja? Eu quero que você tenha coragem de responder o que é igreja, gente. Levanta a mão e fala para a gente aí. O que é igreja? Eu sei que você sabe. Pode falar, minha amiga. Só um minutinho que o pessoal quer te ouvir. Todo o Brasil está te ouvindo agora aí, ó. Tá gravado, velho. Eu entendo que a igreja somos nós, sou eu, templo do Espírito Santo. Primeiramente, né, falando. Muito obrigado. Foi lido ali, né? Vós sois pedras. Você é uma pedra, você é uma pedra eleita, você é uma pedra eleita. Foi lido aqui agora mais cedo. Vós sois raça eleita, vós sois pedras. Quando essas pedras se juntam, forma o edifício espiritual. Uma pedra sobre a outra, uma construção divina. Vós sois edifício de Deus, a igreja. Então, nós somos igrejas em conjunto. Eu, quando me junto com você, formo a igreja. Ok? Gente, igreja, eclesia ou eclésia, como queira chamar. Assembleia no grego. E esse nome igreja não foi Jesus que inventou. Começa por aí. Os gregos chamavam qualquer grupo que se reunia em assembleia para decidirem, para instruírem como igreja. Jesus fala, eu tenho uma igreja. Eu tenho um grupo também que se reúne. Então, o desigrejado,
Anote isso aí, hein, cara. Assembleia, ajuntamento. Eu preciso de você, aquela música, né? Você precisa de mim. Igreja. Eu queria que agora alguém pudesse, 5 pessoas no máximo, senão todos vão querer falar, já sei disso. Uma pessoa, no máximo 5, me dissesse uma virtude dessa igreja aqui em Nova Brasília. Uma virtude, uma pessoa diga uma virtude. 5 pessoas, cada um vai falar uma virtude. Eu sei que você sabe. O pastor está vendo lá. Ele quer falar ali, ó. Eu vou escolher 5 pessoas, cada uma vai falar uma virtude dessa igreja local. Uma igreja acolhedora. Acolhedora. Mas quem? Eu ia falar receptiva. Receptiva, excelente. Ele e depois esse, ela e depois ele aqui. Amorosa. Amorosa. Presbítero aqui. Missionária. Missionária. 4, falta 1. Fala você então. Pô. Alegre. Alegre. O cara aqui né? Trabalha com palhaçaria. Pessoal, e ainda assim não é perfeita, mas tem suas virtudes. Não é perfeita porque nós estamos dentro dela. O Renilton e eu, a gente adotou lá na nossa congregação, já há mais de ano, uma conversa muito franca entre eu e ele, e sem mimimi. Já traçamos. O Mark Dever, não sei se alguém que conhece, que escreveu 9 marcas, ele faz isso e nós copiamos esse modelo. Toda segunda-feira a gente se reúne, eu, ele e a minha esposa, porque a minha esposa é líder do grupo de música, ou seja, a área de ensino, a área de pregação e a área da música se reúne, nós 3, para conversarmos sobre o culto de ontem. Então, na segunda-feira a gente se reúne. E vamos colocar as coisas na mesa. E aí, gente, como é que foi o culto ontem? Aí a gente admite um para o outro, com todo amor, respeito, e fala: olha, Renilton, rapaz, você parece que perdeu na pregação, hein? Você atropelou, o que aconteceu com você, rapaz? Estava indo muito bem. Ele, rapaz, na hora, rapaz, meu papel caiu no chão, e eu me embolei aqui, quando eu ia falar, rapaz, me deu um branco. Beleza, só estou te dando esse toque. E música? Gente, tem uma letra que está errada ali. A palavra é uma, vocês cantam outra. Tem que acertar. O PowerPoint está errado. Olha, desafinou, tem que ver o ensaio. Como é que está o ensaio? EBD, como é que está EBD? Então a gente se reúne para falar um para o outro, com todo amor e lealdade, as verdades. E talvez alguém poderia se ofender, machucar, mas entre nós 3, pelo menos, a gente joga muito limpo. Rapaz, lá em casa, a minha esposa, se ela estivesse aqui, entraríamos no carro ao final da aula, ia ligar o motor. Se eu pergunto para ela, o que você achou da aula? Ela não esconde nada. Coisa boa, coisa ruim. E o meu orgulho fica ferido. Nada, você não precisava ter falado aquela palavra difícil, ninguém entendeu nada. Olha, você enrolou muito nessa temática, poderia ter avançado um pouco mais. E eu fico um pouco ofendido, cara, um pouco ali, mas daqui a pouco eu vejo que ela está me dizendo a verdade, para que haja progresso meu e progresso da igreja. Então você vê que Paulo está escrevendo a um jovem o que tem que ser escrito. Paulo, o velho, está escrevendo a um jovem. E vamos fazer aqui então uma rápida análise. Olha só, pessoal, isso aqui é uma parte que nós lemos. Não, nós não lemos. É a primeira carta de Timóteo, mas é o capítulo 3, verso 14 ao verso 15. Vamos embora fazer aqui uma análise um pouco que rápida, mas vamos embora fazer uma análise aqui. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente
de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí você olha o texto, escrevo-te. Espera aí, quem está escrevendo? Aí você já leu aqui na introdução, e Paulo escreveu para Timóteo. Escrevo-te, perfeito, Paulo para Timóteo. Olha lá. Quem escreve? Para quem escreve? Paulo escreve para Timóteo. Paulo está lá na Macedônia, escreve para o pastor. Esperando ir ver-te em breve. Ou seja, se ele quer ir ver Timóteo, é porque ele está longe, né? É simples assim. Outra. Ciente de como se deve proceder, ou seja, olha, se eu demorar um pouquinho, Timóteo, segura a ponta aí, mas faz o que eu estou aqui te mandando fazer, ó, para que você fique ciente do que você deve fazer em situações problemáticas na igreja. E ele vai chamar aqui embaixo, deixa eu adiantar para nós ganharmos tempo, ele vai chamar aqui a igreja de casa de Deus. Ele vai chamar a igreja aqui, ela fala que pertence ao Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque lá naquele templo de Diana tinha uma estátua, deusa morta, não existe. Salmos, nariz, mas não cheira, olhos, mas não vê. Ao contrário daquela igreja que tem um Deus vivo. Coluna, olha isso aqui, cara, eu acho que é muito bacana. Coluna. Era tipo assim as colunas do templo antigo. A igreja é coluna, ou seja, nós somos colunas. É como se o teto fosse a palavra de Cristo. Nós estamos debaixo dessa palavra de Cristo. Estamos conectados ao teto. Por isso que Paulo vai chamar Pedro e João de pilares da igreja. Está lá em Atos. Estive em Jerusalém, vi Pedro, vi João, que são pilares da igreja. Também, baluarte. Gente, essa palavra eu não entendi, vai no dicionário. Baluarte significa suporte, tá? Da verdade. Vamos adiantar para ganhar tempo. Aí acabou. Pessoal, olha só o que estava acontecendo nessa igreja. Tinha heresia entrando na igreja. Falsos mestres. Perigo à vista. E hoje tem a teologia do coach, que a juventude aí, que rapaz bonito que está pregando. Que rapaz bonito, com dente bem alinhado, bonito. E está pregando para a juventude, ele arrasta a juventude e fala só coisa boa para a gente. Ele falou que a gente é o ponto fraco de Deus, ele falou que quando eu olho para Deus, eu não me sinto inferior a Ele. É isso aí que está acontecendo. Ele é lindo, bonito, só pode ser de Deus essa palavra. Cuidado. Essa galera aí, toma cuidado. Não vá pela aparência não, tá? Outro detalhe. Amigos, vamos aqui ler, por favor, no capítulo 3, por favor. E Paulo, olha, Timóteo, repassa isso para a igreja. O que acontecia? Quando o carteiro, que Paulo mandava uma pessoa, né, de confiança, vai lá e manda essa carta para Timóteo. O cara pegava o navio com a cartinha embaixo do braço, pegava o navio, fazia uma outra ponte, chegava lá em Éfeso, Timóteo, está aqui a carta. O cara que levava a carta é o mesmo cara que ia para a frente da igreja. Irmãos, trouxe uma carta de Paulo, vou ler para vocês. Mas essa carta aqui é uma carta pastoral, que só Timóteo estava lendo, ok? Olha o que Paulo vai falar dos diáconos e dos presbíteros. Capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, pessoal, episcopos no grego
supervisor, tá? O bispo era um supervisor da igreja. Se alguém deseja o episcopado, quando você fala que bispo também é episcopos, aqui no contexto, bispo, presbítero e pastor são a mesma coisa. Anote isso aí, hein? Aqui no contexto, bispo, presbítero e pastor são o mesmo dever, tá? Hoje nós classificamos de modo diferente, às vezes. Mas vamos lá, versículo 1 ainda. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho e nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, não mão de vaca, e que governe bem a sua própria casa. Só coisa difícil, né? Mas é. Esse é o papel de um presbítero. Amigos, é uma função na igreja de fundamental importância e responsabilidade. E eu falo isso não para te colocar medo, mas para te dar coragem. Pasme, tem presbítero que não gosta de escola dominical, não gosta de ensino, não gosta. Tem um problema aí. Tem que estar apto para ensinar, mas o cara não gosta de estudar nem de ler, como é que eu vou ensinar? Tem presbítero que não quer ensinar, como é que faz? É um chamado, tem que ensinar, tem que pregar. Alguns são mais assim inclinados para ensinar do que para pregar, eu entendo isso, mas apto para ensinar. E o teu ensino, presbítero, começa na sua casa, que governe bem a sua casa. Ensina primeiramente aos seus, depois na igreja. E os resultados não pertencem ao presbítero, nem ao pregador. Ah, eu preguei, não acontece nada, a igreja não cresce, ninguém vem me ouvir, o resultado não te pertence. Como diria o Rice Sproul, ele escreve isso. Não se importe com os resultados, pregue. Você acha que Pedro, lá no Pentecoste, gente, eu vou pregar aqui, tomara que 2.000 pessoas se convertam, 3.000 se convertam. Não, ele falou, olha gente, vocês mataram o Cristo, crucificaram o autor da vida, vocês entregaram Cristo às mãos dos iníquos, vocês mataram o Messias, o autor da vida. O pessoal, e ali o texto no grego é, compungiu-se-lhes o coração. Ali no grego é, o coração ficou perfurado. Perfura a tua pele, machuca, corta, sangra, incomoda, fere. Corações perfurados pela palavra de Deus. Vai doer, mas é uma dorzinha que te levanta, não te abate não deveria. Então aqui, tem que estar inclinado para ensinar, amigo presbítero. Tem que estar. Você tem que amar, passar este livro para as pessoas. E outra, não fica com vergonha de falar para a criança não, porque precisamos de homens ensinando as crianças. A criança só vê mulher ensinando, mulher. Isso está, por quê? Então, pensar nisso aí também, tá? Ou a criança vai ver o casal, homem e mulher, homem, mulher. Está todo mundo engajado, é uma família, ok? Já estou caminhando aí para 10h15, para nós terminarmos. Bora ver mais. Não pode ser um cara violento. Pega mal, né?
O pastor foi fazer uma live agora aí na internet aí, esqueceu que estava ligado à live, xingou a mulher, acho que vocês sabem disso aí. Outra gente, inimigo de conflito. Está vendo os irmãos se pegando ali no fight, rolando fight ali? Vai apaziguar. Não é isso? Bem-aventurados pacificadores. Não coloca lenha na fogueira não, apaga o fogo. Você é líder. Você tem que manter a igreja de Deus na unidade. Irmãos, criando filhos sob disciplina. Eu fiz uma postagem, eu desenhei uma postagem sobre a importância do culto doméstico, e isso bombou. Cara, eu fiquei surpreso, porque as pessoas, elas comentaram lá, né? Cara, que legal, eu nunca fiz um culto na minha casa com meu filho, com a minha mulher. Eu não sabia nem por onde começar. Tudo bem, mas esquece isso, já passou, vamos começar a fazer. Como é que eu faço? Aí eu coloquei lá, né, olha, reúne a família em torno da mesa, peça para um filho teu ler um versículo, o outro lê outro versículo, canta uma música, pergunta o que eles entenderam do texto, e você vai explicar o texto, fazer as aplicações, simples assim. Não precisa ser formal, né? Não precisa botar paletó, gravata, você está na sua casa. Eu e minha esposa, a gente tem o hábito de acordar, tomar café, né? Eu sou autônomo, minha esposa tem um horário bem diversificado, então nos permite tomar um café pela manhã na mesa, e a gente lê 2 versículos de Provérbios e comentamos. O que você achou? Já terminamos Eclesiastes, agora já lemos outros livros também. Não tem muita formalidade. Mas, cara, tenta fazer isso. Vai enriquecer a tua relação com a fé dos teus filhos. Olha só. E essa é a pergunta do versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu sei que o pecado está no coração do homem, e talvez o teu filho não quer nem saber de Deus. Eu sei disso. Mas faz tua parte. O meu filho é rebelde, não quer. Faz tua parte. Ok? Vamos agora ver aqui os diáconos. Rapidinho, gente, tá? Já sei do horário já. Versículo 8. Ainda no capítulo 3, mas no versículo 8. Do mesmo modo, entendeu aqui? Paulo está falando? Do mesmo modo, ou seja, assim como eu falei aos presbíteros, agora vou falar aos diáconos. Versículo 8. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário, olha só, hein, é necessário, versículo 8, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não gananciosos. Rapaz. Gente, diáconos, servidor, aquele que serve à mesa. Vocês estão lembrados aí quais foram os critérios que a igreja primitiva usou para chamar diáconos ao trabalho? Que sejam homens cheios de sabedoria e homens cheios do Espírito Santo. Por que sabedoria? Porque igreja dá problema. Dá problema. E tem que ter alguém com a cabeça fria, com sabedoria, para ajudar. Irmãos, nós temos reduzido o papel do diácono àquele camarada que abre a igreja, que liga o ventilador, que vê se está a água do pregador, glória a Deus, porque você faz isso.
Só que não é só isso o papel do diácono. A igreja primitiva tinha uma demanda que girava em torno dos necessitados da igreja. Tinha viúva que falava grego e viúva que não falava grego. Aí a igreja local, né? Esse pessoal aqui já está muito moderninho. São os gregos da igreja, os helenistas da igreja. Vamos deixar em segundo plano. Nós vamos cuidar primeiro do judeu raiz. Isso aí tudo judeu Nutella. Se veste como grego, tem nome grego. Deu problema. As viúvas foram esquecidas. Então, o diácono, ele lida com a vida social da igreja. Mas tem um problema. Se você é um diácono que só vem à igreja quando você é escalado, não é isso que eu estou vendo aqui. E Timóteo, fala para os diáconos só irem no culto quando forem escalados. Não está aqui não isso. Diácono tem que estar no meio do povo, para saber o que o povo está precisando. Tem que estar no meio do povo, tem que gostar de gente, tem que exercer. Glória a Deus que abre a igreja, que faz isso, aquilo, outro, mas tem que estar a par daquilo que o irmão que está desempregado, que está enfrentando uma divergência com relação à pandemia, Covid, né? Ficou sem emprego, sem receber. Se alguém na igreja que está com uma doença, ou alguém ali precisando de tem que ter sabedoria para lidar com essas coisas. Por isso que a igreja de Deus, ela é amada por Deus, porque tem diácono, tem presbítero. Deus está chamando gente para cuidar dessa igreja. Pois é. Então, as eleições estão vindo aí. Se você ama a Deus e quer ser diácono, Deus te usa. Se você ama a Deus e quer ser presbítero, Deus te use. Se você ama a Deus e ama a igreja de Deus, glória a Deus. Porque, gente, igreja é isso aqui. Tem um probleminha aqui, tem que apertar o parafuso ali, tem que ajustar aquela peça. E Deus está usando pessoas, homens para isso. Só que igreja não é uma ONG. Eu amo os animais, eu amo... não, você tem que estar dentro do padrão que está aqui, né? Você tem que amar sua casa, ser esposo de uma mulher só. Você não pode ser aquele cara que vive dopado de álcool. Está aqui, ainda está aqui. E é isso, meus amigos. Onde eu quero chegar com isso tudo? O jovem Timóteo tem uma tarefa um tanto pouco quanto difícil, de chegar nesses irmãos e falar, gente, presbíteros, diáconos, eu tenho que advertir vocês. Eis o padrão bíblico de presbiterato e diaconato. Com certeza teve gente que não gostou. Normal, né? Normal. Então, é uma carta, já terminando, é uma carta que vai abordar questões como idosos, respeitem os irmãos, jovens, respeitem os idosos, jovens masculinos, olhem para a outra jovem como se fosse a tua irmã em Cristo, né? Mas cuidado aí, galera, toma esse cuidado aí, hein? Respeita a tua irmã em Cristo, é jovem também, respeita. Então, as mulheres, por exemplo, seja a tua beleza interior a que se sobressaia, porque tem muita mulher fútil. Beleza, taca maquiagem, beleza. Não, vocês
não é proibido se maquiar. Vocês não devem achar que essa é a beleza essencial de uma mulher. A beleza essencial de uma mulher é aquela mulher virtuosa que a Bíblia descreve. É a mulher que cuida dos seus filhos, que é virtuosa, quem a encontrará. É a mulher sábia edificando a sua casa. Está aqui. O nosso padrão de vida está aqui. É importante que a gente governe a nossa casa, para a gente entender que a nossa casa também é uma igreja. Ok? Deus fale a você, Deus fale para mim, e nos dê coragem de sermos cada vez mais parecidos com aquilo que Jesus Cristo quer que sejamos. Amém, pessoal. Obrigado.